Atenção! Este vídeo tem spoilers. Caso você não saiba, recentemente eu comecei a experimentar um formato novo de vídeos curtos feitos especialmente para o Instagram. E em um deles eu falei sobre Alien, o oitavo passageiro. Mais especificamente sobre o design do Alien e por que ele é único. Pois bem, depois que eu fiz esse vídeo eu me peguei pensando ainda mais sobre o filme. E então eu lembrei da cena mais icônica dele. A do monstro nascendo e estourando o peito do Kane. Poucos filmes de terror foram capazes de criar uma cena tão perturbadora e marcante quanto essa. E quanto mais eu pensava no trecho, mais eu percebia que ele é fantástico não só por conta do seu conteúdo aterrador, mas também porque essa cena de alguns minutos reflete muito bem o filme como um todo. Então hoje vamos revisitar um dos momentos mais chocantes da história do cinema e explorar o que faz a cena do nascimento do Alien ser tão boa. A gente testemunha o trágico evento bem tarde no filme, mais ou menos na metade da história. E revendo a cena sabendo o que vai acontecer, a gente percebe como o filme quis nos enganar. Porque a cena começa nos indicando que, depois de momentos de grande tensão, finalmente vamos ter um pouco de respiro. Kane conseguiu sobreviver ao ataque da criatura e parece estar bem. E agora vemos a tripulação ter um momento de descontração juntos. Uma atmosfera que é reforçada pela cenografia. Se no restante da nave temos ambientes escuros e claustrofóbicos, aqui estamos em um recinto amplo, iluminado e com cores muito claras, trazendo visualmente um senso de paz e estabilidade que contrasta com as cenas tensas no escuro que vieram momentos antes. Mas logo fica claro que essa ambientação calma é só uma armadilha para nos deixar despreparados para o horror que está prestes a começar. E o que faz o horror dessa cena ser tão especial? Bom, para começo de conversa, tinha a inovação dela. Por mais que outros filmes mais antigos tivessem abordado o conceito de alienígenas se infiltrando em corpos humanos, nenhum tinha sido capaz de criar uma imagem tão forte quanto a da criatura saindo dessa forma de seu hospedeiro. Afinal, produzir uma imagem assim exigia um trabalho de efeitos especiais muito avançado. E isso, inclusive, ajuda a explicar por que a cena envelheceu tão bem. Já reparou como ela continua sendo impressionante até mesmo para os nossos padrões contemporâneos? Isso se deve principalmente ao fato desses serem efeitos especiais práticos. Nada de tela verde e computação gráfica. Porque nessa época essas tecnologias não predominavam como acontece hoje. O jeito era criar tudo materialmente mesmo. E o resultado é uma cena com um horror visual extremamente genuíno e realista. Não dá pra esquecer também do monstro em si. A visão dessa criatura pálida, sem olhos, com dentes afiados e coberta de sangue é impressionante. E o responsável por esse visual foi o H.R. Giger, o artista suíço que criou o design do Alien em todas as suas formas. Para fazer a versão pequena do monstro, Giger se inspirou em um tríptico de Francis Bacon chamado 3 Estudos para Figuras na Base de uma Crucificação. Na pintura vemos 3 formas alongadas, sem olhos e com dentes perturbadores. Sem contar a forma fálica deles, que combinava perfeitamente com as partes alongadas que Giger tinha desenhado para a versão adulta do xenomorfo. Aí foi uma questão de adequar o conceito para o visual do monstro e pronto. Nascia um filhote aterrador que nos daria pesadelos dali em diante. E o outro componente crucial de analisar é a performance dos atores. Por exemplo, para mim, um dos detalhes mais perturbadores dessa cena sempre foi o fato de que o John Hurt não fica parado depois que o peito dele estoura. Ele faz o Kane dar essas pequenas tremidas, como se ainda restasse um resquício de vida no personagem enquanto tem essa coisa saindo dele. Além disso, já reparou como os personagens não ficam completamente histéricos quando o monstro surge? A reação deles é muito mais uma de choque em silêncio, o que nos permite contemplar em horror a criatura. Pois saiba que essa reação do elenco foi genuína, porque o diretor Ridley Scott não havia revelado para os atores os detalhes de como seria a morte de Kane. O elenco só sabia que seus personagens deitariam o Kane na mesa. Depois disso, o roteiro só tinha uma descrição muito vaga do que aconteceria a seguir. Uma coisa emerge. Pois bem, nessa hora aqui, o que estava em cima da mesa era um corpo falso para acomodar os efeitos especiais. E o corpo de verdade do ator John Hurt estava escondido debaixo da mesa, com somente a cabeça dele na parte de cima. Então tudo o que veio em seguida foi uma surpresa real para os atores. Eles não sabiam que o peito estouraria, não sabiam que ia jorrar sangue neles, e acima de tudo, não sabiam da criatura horrenda que eles veriam. Então, se a expressão dos personagens é de choque absoluto, é porque os próprios atores estavam se sentindo assim de verdade.
E o último elemento mais técnico dessa cena que merece muito destaque é como ela nos faz entender o ciclo de vida do alien usando somente exposição visual. Essa cena é a mais importante para entendermos como o monstro consegue nascer, usando um hospedeiro e depois matando ele. Em muitos filmes de ficção científica, a gente aprenderia essa informação vendo um personagem parando tudo para explicar como é o ciclo de vida da criatura. Mas em vez de seguir esse caminho, Alien nos faz descobrir como o xenomorfo evolui usando somente imagens. E se isso não bastasse, eles ainda fazem isso na cena mais assustadora do filme inteiro. Ok, já vimos então como os diferentes elementos dessa cena se articulam para criar um momento impressionante. Mas não basta analisar o trecho como algo isolado. Afinal, a cena também é brilhante pela forma como ela se relaciona com o filme como um todo. Essa é uma sequência que encapsula muito bem o que faz Alien ser uma obra tão única. Em especial, a cena reflete um dos alicerces para o terror desse filme: a quebra da ilusão de controle. Porque o longa constrói todo o seu horror em torno de dois sentimentos: a arrogância dos tripulantes em achar que ainda estão dominando a ameaça e o choque quando eles percebem que agora não passam de meras presas no que antes era seu habitat seguro. Todos os momentos mais cruciais do filme se baseiam exatamente na tensão entre esses dois estados. Mas nenhuma cena traduz melhor a quebra da ilusão de controle do que a do nascimento do Alien. Porque ela encarna essa questão no próprio corpo humano. Se filmes como Vampiros de Alma e seus remakes falavam de alienígenas controlando os corpos de humanos, Alien pegou esse medo e levou ele um passo adiante. Porque pior do que perder a autonomia corporal é ver o nosso corpo se voltar contra nós para nos matar. Um conceito que foi inspirado pela experiência do próprio roteirista de Alien, Dan O'Bannon. Acontece que O'Bannon tinha a chamada doença de Crohn, um problema inflamatório intestinal que fazia o roteirista sentir como se houvesse algo borbulhando dentro de seu corpo e lutando para sair. E foi essa sensação de um corpo se voltando contra o próprio dono que inspirou O'Bannon a escrever uma cena sobre os horrores de perder o controle que julgávamos ter. E se isso tudo não fosse suficiente, o filme ainda por cima expande essa ideia da perda de controle para falar sobre a criatura que se revolta contra o seu criador. Uma conexão estabelecida principalmente entre o Alien e o Kane. Não só porque o monstro nasce do Kane, mas também porque o filme simbolicamente cria semelhanças entre eles. Assim como o xenomorfo emerge como um ser pálido recém-nascido, o Kane abre o filme também emergindo como um ser pálido recém-nascido. Mas o longa não deixa essa relação de pai e filho somente no implícito. Basta lembrar de como o Ash se refere ao Alien nessa cena aqui. Mas se a intuição nos diz que o criador tem sempre controle sobre a criatura, aqui vemos que a criatura já nasce no ato de revolta contra quem lhe deu vida. E sabe o que é mais fascinante ainda? É que o mesmo acontece com os próprios tripulantes da nave. Já reparou como o filme estabelece uma relação maternal entre a equipe e a corporação que os contrata? Basta lembrar do nome do computador que controla a nave: Mãe. Por um tempo, parece que a empresa é sim essa mãe que cuida de seus filhos. Só que mais tarde descobrimos que a corporação deu ordens ao Ash de trazer o Alien para a Terra com vida, mesmo que isso significasse que toda a tripulação humana tivesse que morrer. E quando os tripulantes descobrem isso, é a vez deles de se rebelarem contra seus pais simbólicos. Aliás, repare também que até mesmo os filmes mais recentes da franquia trazem essa temática sobre criadores que perdem o controle de suas crias. E qual foi a cena que sedimentou esse tema como algo central da série Alien? A essa altura, você já sabe a resposta. Então não foi à toa que a cena do nascimento do Alien se tornou uma das mais celebradas da história do cinema. Ela é brilhante porque ela captura em um microcosmos tudo aquilo que faz a obra inteira ser especial. Ela é clássica porque deixou uma marca fortíssima nas obras que vieram depois. Mas acima disso tudo, ela é inesquecível por ter feito o que somente as melhores cenas de terror conseguem fazer: nos apavorar como nenhum outro filme havia feito antes. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu achei muito legal ver como uma cena de mais ou menos 2 minutos rende tanto debate. E eu espero que vocês tenham gostado também.
E eu quero agradecer demais a todo mundo que é apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se. São essas pessoas que ajudam a financiar o nosso trabalho para a gente fazer um vídeo toda semana. E se você quiser, você também pode se tornar um apoiador. Inclusive, se você se tornar um apoiador, você vai ganhar acesso a conteúdos exclusivos que a gente prepara só para os nossos apoiadores, e é muita coisa legal. Então, se você se interessou, basta conferir o link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.